Olá pessoal, Sabadão com Esportes aqui na nossa programação, vamos nessa! Olha só, o programa de hoje está imperdível. Eu bati um papo com a ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, Virna Dias. A ponteira conquistou 2 medalhas de bronze seguidas, em 96 nas Olimpíadas de Atenas e em 2000 nos Jogos de Sydney. Ganhou também o ouro no Pan-Americano de Winnipeg em 99 e 3 títulos do Grand Prix em 96, 98 e 2004. Após deixar as quadras, Virna se reinventou e hoje atua no ramo corporativo e vai estrear um podcast em breve. Mas ela mesma vai dar os detalhes, confira aí. Seja bem-vinda, Virna Dias, ao Boletim Esportes. Oi, meu querido, que prazer poder estar aqui falando com você, trocando experiência. E você saiu do Nordeste e veio para o Sudeste para realizar o seu sonho de se tornar uma jogadora. Como é que foi seu objetivo na sua vida? Bom, quando criança, eu brincava de queimado na escola, né? E eu sempre tive muita força no ataque. Um belo dia, a técnica de vôlei me convidou para jogar vôlei na escola e esse sonho começou. E eu me inspirei muito na Isabel, né? A nossa grande, eterna amiga que faleceu recentemente. E quando veio esses convites, que eu vim jogar um campeonato aqui no Guarujá, pelo Rio Grande do Norte, a gente perdeu todos os jogos, mas eu me destaquei pela altura. E aí esses convites vieram, eu muito nova, meu pai não quis deixar eu sair de casa, né? Porque eu era muito nova, eu tinha 14 anos, eu tenho que estudar. Quase com 15 anos de idade eu consegui convencê-lo, e aí eu fui morar no Rio de Janeiro em busca de me tornar uma jogadora de vôlei profissional. E daí surgiram, né, as seleções de categorias de base, e aí, aos poucos, né, veio a todas as seleções das minhas categorias. Aos 18 anos, eu parei de jogar, porque eu engravidei do Vitor, hoje meu com 32 anos. Quando eu parei, todo mundo achava que eu nunca mais ia poder dar uma continuidade na minha carreira, porque é, era muito nova, voltei para o Nordeste, né, para o Vitor nascer, e muito pelo contrário. Depois do nascimento do meu filho, que eu acho que eu adquiri um pouco mais de maturidade, que eu acho que a maternidade me transformou muito precoce, né? Eu tive que me virar muito cedo, e foi quando eu dei o grande passo, né, em busca de ser uma jogadora da seleção brasileira principal. E daí minha carreira decolou, eu consegui jogar minha primeira Olimpíada, que foi em 1996 em Atlanta, e a gente ganhou a primeira medalha da história do esporte coletivo das mulheres. Você tocou um ponto bem interessante, aquela rivalidade com Cuba. Aquilo era só no calor do jogo mesmo e depois vocês se entendiam ou a coisa perdurou e aquilo dali ficou ao longo dos anos e só quando vocês pararam de jogar que de repente conseguiram ajustar as contas? Na verdade, essa rivalidade durou por uns 4 anos, né? E depois que a gente foi entender tudo, né? Cuba era bicampeão olímpico, ganhava todos os torneios. E o Bernardinho, muito inteligente, começou a falar, gente, a gente tem que fazer amistosos contra Cuba, né? E a gente começou a ir para Havana e fazer algumas amistosos contra a seleção cubana para entender o que elas faziam diferente. E a gente descobriu que não era só o treinamento que era intenso. Elas tinham uma força física muito grande. Elas malhavam, faziam musculação muito forte. O CrossFit que a gente vê hoje, eu estou falando em 1995, né? Elas já faziam esse esporte, né? Então, aquilo ali despertou na nossa comissão técnica, em especial no preparador físico, era o José Inácio, na época, que a gente tinha que fazer mais musculação. E foi a partir desse momento que a gente mudou o nosso trabalho físico que a gente foi crescendo dentro de quadra, né? E Cuba, quando o Brasil começou a fazer frente a Cuba, ganhar alguns torneios, ganhamos um jogo muito importante durante a Olimpíada, que foi na chave, nós ganhamos de 3-0. Foi quando, infelizmente, a Ilma quebrou o pé, né? Ela fraturou e ficou fora da Olimpíada, e eu tive que substituí-la. E dali elas começaram a sentir o medo de perder para o Brasil, que até então elas não tinham, elas eram imbatíveis. E depois de muito tempo, né, a gente teve aquela rivalidade, aquelas brigas na quadra, as brigas no vestiário. A gente ficou uns 4 anos, a gente era muito engraçado. A gente chegava no estádio escoltado pela polícia, Cuba entrava pelo outro lado,
a gente não ficava nos mesmos andares do hotel, a gente se alimentava em horários diferentes delas. E aí foi quando eu fui entender o porquê que elas se revoltavam muito com a gente. E, na verdade, de tudo que elas ganhavam, 90% ia para o governo e 10% para elas. A gente começou a tirar esses 10%, né, que eram os prêmios principais, e aí foi que apertou o calo delas, né? E infelizmente hoje, né, Cuba não joga mais a Olimpíada. E eu falo que o Brasil é essa potência mundial hoje devido a Cuba. A gente aprendeu a ganhar de Cuba perdendo para Cuba. E elas foram uma referência muito forte. Acho que aquela geração de Cuba, eu nunca vi tantas jogadoras incríveis. Eu confesso que hoje o voleibol está bem renovado, tá? Existe muita força, muitas jogadoras grandes, mas com o talento daquelas jogadoras ali é difícil de encontrar. Uma Mireia Luiz, né? E é tão bacana esse vínculo do esporte, né? Fomos durante muitos anos rivais e nós nos reencontramos em momentos diferentes. Eu como comentarista de vôlei na Olimpíada de Pequim, ali ao lado do Luciano do Vale, e ela era chefe de delegação de Cuba. Ela representava o Comitê Olímpico de Cuba. E quando ela me encontrou, ela fez uma festa. Foi tão bonito assim, um carinho que ela teve comigo. Teve uma passagem muito especial na tua carreira, tanto nos clubes, né, não na seleção, que foi você fazer parte daquele time histórico da Superliga 2000-2001, ao lado da Leila e outras grandes jogadoras, disputando a final contra o Vasco, uma final Flamengo e Vasco com o Maracanãzinho lotado, e o Flamengo saiu campeão brasileiro, né, campeão da Superliga. Relembra um pouquinho dessa passagem da sua carreira, Virna, e também já aproveita e fala do seu encontro com o Zico, que afinal de contas mexeu muito com o teu coração. Bom, na verdade, a minha paixão pelo Flamengo começou quando criança. Eu sou potiguar, nascida no Rio Grande do Norte. E essa paixão pelo Flamengo começou desde criança. E eu sempre admirei muito o Zico, sempre fui muito fã dele. E quando eu tive a honra, né, de poder jogar no Flamengo, eu recebi a número 10. Ele me entregou essa número 10. Para mim foi assim, já foi uma grande emoção. E a gente ter ganho aquele campeonato, né? A gente já jogou contra o Vasco era uma seleção brasileira. Eu tinha negado assim um contrato milionário, era o maior contrato da minha história se eu fosse jogar no Vasco. Foi uma emoção muito grande. Eu confesso que foi uma das maiores emoções da minha vida, além de ter representado o Brasil, né, em seleções brasileiras, em Olimpíada, porque é uma paixão, né? Quando você joga no seu time de coração, aquela torcida, e foi uma emoção muito, muito grande na minha vida, assim. Vamos falar agora da Virna na atualidade. A Virna empresária, a Virna palestrante, a Virna do mundo corporativo e, por que não, geradora de conteúdo, porque já está vindo aí o podcast da Virna com a Glenda Kozlovski, né? Eu conheci a Glenda nesse meio esportivo, sempre foi uma grande jornalista, e ela me entrevistava com muita frequência e ficamos amigas desde a época que eu jogava. A Glenda é minha madrinha de casamento, a gente é praticamente uma irmã. Nós vamos lançar o nosso podcast. Pode vir com Glenda. E vai ser um podcast assim, muito legal. Cada entrevistado vai escolher uma palavra. E dessa palavra a gente vai conversar com eles, trocar ideias, porque o nosso intuito é trazer coisas positivas, legados. O mundo hoje tá muito cansativo, né? Eu faço palestras motivacionais hoje, eu conto as minhas experiências do mundo esportivo, do mundo corporativo, porque tudo muito se parece, né? As pessoas trabalham em equipe, as pessoas têm que respeitar a individualidade de cada um. Eu falo que o adversário é o concorrente, a torcida é o cliente, e é muito bacana essas trocas de experiências, assim, tem sido muito legal. Levar leveza para as pessoas, sabe? E eu estou assim, muito motivada, porque eu tenho certeza que a gente pode contribuir para a nossa sociedade, para o nosso país, a gente deixar coisas positivas para as pessoas. Verdade. Tão positivo quanto esse papo que a gente teve aqui com você, Virna Dias, aqui no Boletim Esporte. Muito obrigado pela tua participação no programa de hoje. Obrigada, querido, que você brilhe cada vez mais, que seja um sucesso esse seu programa.
e um beijo bem grandão do meu tamanho. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação. Acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço.